Irmãos, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você agora é as 4 dimensões do amor de Deus. As 4 dimensões do amor de Deus. É sempre muito importante que a Igreja de Cristo reflita sobre o amor de Deus e esteja aberta à ação poderosa do Espírito Santo para a revelação desse amor. Porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, se eu não me engano, que Deus é amor. E aquele que ama conhece a Deus. Deus é amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Então veja, é sempre muito importante que a Igreja de Jesus esteja refletindo sobre o amor de Deus e aberta ao poder do Espírito Santo para a revelação desse amor. E por isso eu quero compartilhar com você essa mensagem. As 4 dimensões do amor de Deus, que é uma mensagem que fala sobre a pessoa de Deus, obviamente, e o seu amor que nos foi revelado através de Jesus Cristo, o seu Filho. Uma mensagem que fala também sobre a presença do amor de Deus em nós. A presença do amor de Deus em nós. Irmãos, eu não sei você, mas essa é uma reflexão que muitas vezes faz a minha mente explodir. Eu penso como Deus, o Criador de todo o universo, o Criador de tudo que há, como Deus, a quem a Bíblia chama de o amor, decide viver, decide habitar em seres humanos tão pequenos, em seres humanos tão falíveis, em seres humanos tão limitados como eu e você. Já parou para viajar nessa maionese aí, irmão? Eu já viajei muito, e já pensei muito, já refleti muito. Como Deus, o Criador de todo o universo, decidiu habitar em nós, decidiu viver em nós. Então essa é uma mensagem sobre a pessoa de Deus e a revelação do seu amor que nos foi dada em Jesus Cristo, e também a presença desse amor em nós, na pessoa do seu Espírito. Então em Efésios capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 19, nós lemos. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19, nós lemos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quais são as 4 dimensões do amor de Deus? Largura, comprimento, altura e profundidade. O apóstolo Paulo, ensinando os Efésios sobre a natureza do amor de Deus, diz que o amor de Deus é um amor largo, é um amor comprido, é um amor alto, um amor profundo. E o que isso tem a nos ensinar sobre a presença e a manifestação desse amor em nós e através de nós? A primeira coisa é que a primeira dimensão do amor de Deus, a largura, fala do aspecto relacional do amor de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, não pode haver amor fora de um relacionamento com Deus. Amém? Amém, irmãos? Deus é uma pessoa. Deus não é uma fumaça, Deus não é uma energia. Deus não é a criação. A criação é, sem dúvida alguma, uma manifestação da pessoa de Deus, uma expressão da pessoa de Deus. Mas é uma energia, uma fumaça. Isso podem vir a ser, quem sabe, manifestações de Deus, mas, de fato, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E todo o plano redentivo de Deus manifestou em Jesus Cristo o seu desejo de se relacionar conosco.
se relacionar conosco a partir da redenção, em intimidade. Por isso Ele nos deu o seu Espírito, por isso Ele nos devolveu a sua natureza, para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Porque foi esse o maior prejuízo do pecado para o homem criado. A desconexão de Deus, a interrupção de um relacionamento pleno, perfeito, irrepreensível com Deus. Então, com o pecado, nós morremos espiritualmente, nós fomos separados de Deus no Espírito. Mas o plano redentivo de Deus garantiu que em Jesus Cristo todos nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E uma vez tendo os nossos pecados perdoados, uma vez redimidos, recebêssemos o seu Espírito outra vez. Recebêssemos a sua natureza outra vez. Para que pudéssemos outra vez ter comunhão com Ele. Uma comunhão plena, uma comunhão perfeita, uma comunhão irrepreensível. E essa comunhão necessariamente deve se manifestar dentro de um relacionamento com Ele. Porque, irmãos, um relacionamento pessoal só acontece entre pessoas. Sim ou não? Um relacionamento pessoal só acontece entre pessoas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a natureza do amor de Deus é que, se nós queremos conhecer o amor de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, e se nós queremos a manifestação desse amor nas nossas vidas, nós precisamos entender que isso só é possível dentro de um relacionamento pessoal com Ele. Então não é só vir à igreja, não é só estar nas reuniões da igreja. Embora essa seja uma dentre as diversas maneiras possíveis de se ter relacionamento com Deus. Sabe, não é só ouvir mensagens, seja aqui, seja ao longo da semana. Hoje a gente tem o benefício do YouTube, né? Através do qual nós podemos ter acesso a muitas boas mensagens. Mas não é só ouvir mensagens. Não, é entrar num relacionamento pessoal com Ele, pela fé em Jesus Cristo, entendendo que Ele é uma pessoa que nos ama, entendendo que Ele é uma pessoa que se importa, entendendo que Ele é uma pessoa que se preocupa, entendendo que Ele é uma pessoa que tem um propósito, um plano para nós. Amém, irmão? Então, a primeira pergunta que deve nos ocorrer na tentativa dessa reflexão sobre o amor essencial de Deus é: nós estamos mesmo desenvolvendo um relacionamento pessoal com Deus? Ou estamos tocando a nossa vida nos trilhos da religiosidade? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos nos responder nessa manhã. Sobre compreender o amor essencial de Deus. Estamos realmente num relacionamento pessoal com Deus ou estamos tocando a nossa vida nos trilhos da religiosidade? O que eu quero encorajar, o que eu quero nessa manhã é encorajá-lo a pensar o seu relacionamento pessoal, particular com Deus, fora da igreja, fora da comunhão entre os irmãos, embora esse também seja um meio de ter comunhão com Deus, mas qual é a qualidade do seu relacionamento pessoal com Deus? Porque veja, a Bíblia diz assim, e são palavras de Jesus, tá? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Preste atenção. Jesus está falando aqui de um amor que se manifesta. Jesus está falando aqui de uma pessoa que se apresenta. Ele diz: eu me manifestarei. Meu amor se manifestará. Uma pessoa presente, uma pessoa perceptível. E a verdade é que muitos de nós, especialmente depois de algum tempo no Evangelho, tomamos as coisas espirituais por muito normais, por muito comuns, e perdemos essa característica pessoal, privada do relacionamento com Deus, por meio do qual, e aí sim, apenas por meio do qual, nós podemos experimentar a manifestação da pessoa de Deus em Jesus e do seu amor em nós. Então muitos dizem: olha, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Jesus me ama. Eu sei que o Evangelho é poderoso. Eu sei que o que a Bíblia diz é verdade, mas eu não vejo isso na minha vida se manifestando, acontecendo, se mostrando real, se mostrando verdadeiro de fato.
Por que eu não vejo isso? Olha o que Jesus disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E a esse, aquele que me ama, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Então, é possível alguém nascer de novo e permanecer durante toda uma vida no primeiro estágio do desenvolvimento espiritual, na infância espiritual? Sim, é possível. Há prejuízos? Sim, muitos. Essa é a vontade de Deus? Não, absolutamente. A vontade de Deus é o nosso crescimento, a nossa maturidade, nosso desenvolvimento. Isso só é possível dentro de um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Dentro de um relacionamento pessoal com Ele. E provavelmente por providência divina, porque na vida do crente nada é por acaso, né? Já faz algumas semanas que eu venho falando sobre isso. Existem muitas disciplinas espirituais que processam o nosso crescimento espiritual e nos levam à maturidade cristã. Muitas. E há 4 delas que eu julgo essenciais, ou seja, sem elas, as outras não fazem sentido. A primeira é a leitura e a meditação bíblica diárias. A segunda é a oração diária. A terceira é a comunhão entre os irmãos. E a quarta é o serviço cristão. Como é que a gente desenvolve esse relacionamento pessoal com Deus? Primeiro, por meio da leitura e da meditação bíblica diárias. Ninguém que está no corpo de Cristo pode desenvolver um relacionamento com o Cristo do corpo. Ninguém que está no reino de Deus pode desenvolver um relacionamento com o Deus do reino sem leitura e meditação bíblica diárias, sem oração diária, sem comunhão com a igreja, sem comunhão com os irmãos e sem o serviço cristão. É por isso que eu sempre digo, é mais do que vir à igreja, é mais do que vir a cultos. É mais do que participar das coisas que a igreja faz. É mais, é muito mais. Sempre foi muito mais. Nunca foi só sobre isso. Isso é só uma expressão. Mas não é a verdade em essência. É uma expressão da verdade, mas não é uma verdade, não é a verdade em essência. Ou seja, porque eu estou num relacionamento pessoal com Deus, conhecendo o seu amor e percebendo a manifestação do seu amor em nós, eu leio a Bíblia, eu leio e medito na Bíblia diariamente, eu oro diariamente, eu estou na igreja, me envolvo com as coisas da igreja, eu sirvo. E ao mesmo tempo em que eu faço isso porque estou num relacionamento com Deus, eu faço isso para desenvolver o meu relacionamento com Deus também. Então há muitos cristãos que por muitos motivos não se sentem amados, se sentem sozinhos, se sentem, sem importância, não se sentem valorizados, prestigiados. Obviamente que no campo das relações interpessoais isso é necessário, todos nós temos essa necessidade. Essa é uma necessidade comum à alma de todo ser humano, aceitação, pertencimento. Mas a verdade é que essa carência, ela deveria estar plenamente suprida em Deus. Ou ela não deveria causar os danos que causam, mesmo quando nós não nos sentimos amados, valorizados pelas pessoas à nossa volta. Ainda assim precisamos das pessoas à nossa volta nos amando, com quem nós vamos trocar e aprender e crescer e amar e ser amados. Mas a verdade é que Jesus deve ser suficiente, Jesus deve nos bastar e o amor de Deus deve se manifestar e se revelar a nós nesse relacionamento pessoal com Deus, com Jesus, por meio do Espírito Santo. Através das disciplinas espirituais, das práticas espirituais que promovem o crescimento espiritual e a maturidade cristã. Então não há como conhecer a largura do amor de Deus, não há como conhecer a largura do amor de Deus sem um relacionamento pessoal, íntimo, privado, diário, constante, consistente com Ele. Amém? Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O que isso significa? Isso significa que nós estamos num tempo histórico em que talvez nunca tenha sido tão urgente, tão necessário que os filhos de Deus, que a igreja de Cristo esteja consolidada na sua fé. Consolidada na sua fé. Você entende o que eu quero dizer, irmão? Uma igreja consolidada na fé. Crentes consolidados na fé. É uma igreja e são crentes constantes. Constantes.
Às vezes a vida dá errado, às vezes a vida dá voltas, às vezes as coisas não saem como nós gostaríamos, mas nós permanecemos constantes. Às vezes nós ficamos tristes, às vezes nós deprimimos, às vezes nós ficamos ansiosos, às vezes, sabe, nós ficamos aí embaralhados, os nossos pensamentos meio confusos, mas nós permanecemos firmes e constantes em Deus. Sabe essa coisa de um dia tá bem, um dia tá mal, outro dia tá bem, outro dia tá mal de novo, depois tá mal de novo, depois fica bem mais um pouquinho, mal de novo. Essa não é a vontade de Deus, definitivamente, para nenhum de nós. É fato que por causa das voltas da vida, muitos de nós temos que muitas vezes lidar com essas nuances e com essas demandas e com essa dinâmica da alma humana. Que hora está alegre, hora está triste, ok, está certo, isso está certo. Mas nós precisamos entender que em Cristo Jesus, quem dá as cartas não é mais a nossa alma. Em Cristo Jesus, quem nos governa não é mais a nossa alma. Em Cristo Jesus, quem dirige as nossas ações e o nosso padrão, quem modela o nosso padrão de comportamento não é mais a nossa alma. Nós não somos mais seres almáticos por essência. Nós não somos mais guiados pelo que sentimos. Nós nos tornamos seres espirituais, onde o Espírito de Deus habita. Nós nos tornamos seres espirituais onde o Espírito de Deus habita e onde o seu amor por nós é revelado e onde a sua palavra é revelada e onde nós somos iluminados no Espírito, na mente, para um estilo de vida, um padrão de vida condizente com a vontade e o propósito de Deus. Ainda temos alma, ainda sentimos tudo que a alma proporciona, tudo que a alma cria, mas nós não somos mais reféns dela. Amém? Não somos mais reféns da alma humana. Somos escravos por amor, servos por amor do Espírito de Cristo. E é Ele que nos dirige, é Ele que nos governa, o que quer dizer que os estados emocionais que a alma cria nunca podem ser um lugar de permanência. Não podem ser um lugar de estada permanente, devem ser um lugar de passagem apenas. Mas para muitos crentes é um lugar de permanência. Porque ainda falta essa constância, ainda falta essa consistência. Ainda há gaps, ainda há lacunas nesse relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, que nos revela a largura do seu amor. E por favor, irmãos, não me entendam mal, eu não estou aqui criticando, ou não estou advogando contra quem lida com depressão, lida com crise de ansiedade, faz psicoterapia, pelo amor de Deus, essas coisas existem. Isso dá em crente também. Os crentes precisam tratar disso com profissionais quando isso é necessário. Mas nós nunca podemos perder de vista. E nós nunca podemos perder a consciência de que em Cristo Jesus, quem nos governa e nos dirige é o Espírito de Cristo. E por que isso é importante? Porque essa consciência é importante? Porque essa consciência é o que deve nos levar a agir contra as pressões negativas da alma. A agir contra as demandas negativas da alma. Amém? Amém, igreja? Ou se você lida com níveis de depressão, se você lida com crise de ansiedade, por favor, procure um psicólogo, trate disso profissionalmente. Certamente o psicólogo vai ajudá-lo a organizar melhor os seus sentimentos, os seus pensamentos. Mas nunca se esqueça, como um filho de Deus, nunca se esqueça que você não é mais refém da sua alma. Você não é mais refém dos seus sentimentos. O apóstolo Paulo disse, e nós devemos dizer também, nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Não andamos por vista, andamos por fé. Amém? Amém, igreja? Eu realmente quero ter o cuidado de saber, realmente quero ter o cuidado de saber que você está entendendo que eu não estou aqui falando contra a psicologia, que eu não estou aqui falando contra os irmãos que lidam com esses problemas. Pelo amor de Deus, longe de mim. Me interesso muito pela psicologia. Se eu voltasse à universidade hoje, eu faria psicologia, com certeza. Minha mãe é psicóloga, leio muitas coisas sobre psicologia, mas não estou, mas reconheço que a autoridade da psicologia não é maior que a autoridade da palavra sobre o Filho de Deus. Que a autoridade da ciência não é uma autoridade sobre a palavra de Deus para o Filho de Deus. Amém? Amém, igreja? Então, relacionamento pessoal, constante, consistente, diário. Eu disse para os novos convertidos hoje de manhã, nossa classe de fundamentos. Sabe um mito que se criou na cabeça dos crentes é que o crente bom é o crente que lê muito a Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia isso está escrito.
Se criou um mito na cabeça de muitos crentes que o crente bom é o crente que ora muito. Isso em lugar nenhum da Bíblia está escrito. A Bíblia nos exorta a orar, a Bíblia nos exorta a ler a palavra. Entretanto, os frutos do crescimento espiritual e da maturidade cristã não estão na leitura como um fim em si mesmo, mas na meditação que se faz a partir da leitura. Logo, não é o tanto que eu leio, mas é a qualidade da leitura que eu faço. Logo, não é se eu leio 15, 20, 30, 40, 50 capítulos da Bíblia, se eu já li a Bíblia 15, 20, 30, 40, 50 vezes. Se eu consigo ler a Bíblia num ano, perguntaram para mim, como é que eu faço para ler a Bíblia num ano? Eu falei, cara, se concentre em ler a Bíblia todo dia. Você vai ler a Bíblia em um ano, 2, 3, 4, não importa, isso não interessa. É bom que o crente leia a Bíblia toda? Óbvio que sim. O crente deve ler a Bíblia toda? Óbvio que sim. Mas ele tem que fazer isso no ano? Não necessariamente. O que importa é que ele leia diariamente e que ele medite nas Escrituras diariamente. O que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, dará o seu fruto na estação certa, sua folha não murcha, e tudo quanto ele faz. Quem é esse cara? Quem é o cara que dá certo naquilo que faz, que está sempre com saúde, porque a sua folha não murcha, que está sempre vigoroso? Quem é o cara que medita na lei do Senhor? É o cara que lê só, necessariamente. Obviamente, se a gente está falando da Bíblia, da palavra de Deus, a gente precisa entender que não há como meditar sem ler. Mas é possível ler sem meditar. É aí que a gente precisa ter cuidado. Senão o espírito da religiosidade faz a gente entender que tem que ler muito a Bíblia. Não tem que ler muito a Bíblia. Tem que meditar em tudo que você lê na Bíblia. Meditar. Para quê? Para que essa meditação promova uma reflexão poderosa. Poderosa para mudar padrões de pensamento, poderosa para mudar padrões de comportamento, poderosa para mudar o curso da sua vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Relacionamento pessoal, palavra, oração. Sabe, nunca foi tão essencial, irmãos. Nunca foi tão essencial voltar às bases. Back to basics, né, meu maestro, professor de inglês. Back to basics. Nunca foi tão necessário voltar às bases. Porque o que está cheio de crentes, irmão, eu digo isso porque eu vejo isso aqui, vejo isso nas igrejas dos meus colegas pastores, vejo isso na internet, vejo isso na rua o tempo todo. Nunca houveram tantos crentes sem fundamento. Sem fundamento, por quê? Porque há um universo tão grande de distrações, há um universo tão grande de opiniões diversas, de opiniões diferentes. Há um universo tão grande de pessoas, pseudo-autoridades em assuntos teológicos, falando coisas em nome de Deus. E as pessoas vão, mas será que isso é bom, isso é certo? Ou não, mas eu pego um pouquinho daqui, pego um pouquinho dali. Não há consistência, não há crescimento. Irmão, você quer crescer com consistência na meditação bíblica? Abra sua Bíblia com um caderno, um bloco de anotações e mais nada. Faça isso por um ano pelo menos. Faça isso por 2 anos. Depois, pegue lá algumas ferramentas, um dicionário bíblico, um comentário bíblico. Sabe? Não vamos perder de vista que a palavra de Deus é essencial e que a palavra de Deus é suficiente. Então, leitura bíblica diária, oração diária, comunhão entre os irmãos, estar na igreja, estar entre os irmãos. Serviço. Isso é o que caracteriza um relacionamento pessoal, particular com Deus. E não só vir à igreja. Não só assistir mensagens no YouTube. Não só assistir mensagens no YouTube. Volta e meia, eu já falei muito sobre isso, mas já faz tempo que eu não falo. Isso é perigoso. Sabe por quê, irmãos? Porque o falso mestre, o falso profeta, não é aquele que necessariamente fala uma heresia, mas é aquele que só se preocupa em falar o que a sua audiência quer ouvir. O verdadeiro mestre, o verdadeiro profeta, tem um compromisso com o que Deus quer comunicar, ainda que o que Deus queira comunicar não seja aquilo que a audiência quer ouvir. Por isso que muitas vezes os profetas são tomados por pessoas não gratas, né? Às vezes as pessoas torcem o nariz para alguma coisa que o pastor diz, por quê? Porque aquilo não é o que elas querem ouvir. Elas queriam ouvir outra coisa. Elas queriam massagem no ego, elas queriam, né? Mas ouviram outra coisa. Foram confrontadas pela verdade, aí não gostaram. E o que mais tem no YouTube hoje, na internet hoje, o que mais tem em todo lugar hoje, é gente falando que o povo quer ouvir. É gente comprometida com o que o povo quer ouvir.
Entendeu, irmão? O que é legal na internet? Ter muitos views, ter muitos engajamentos, ter muitos likes. Isso é que é importante. Para isso, o que eu preciso fazer? Para isso, eu preciso bajular minha audiência. Cuidado, irmão. Cuidado. É muito bom quando a ferramenta é muito boa quando utilizada da maneira certa. Então você tem uma família de fé, você tem um pastor, a palavra é pregada aqui. Estou dizendo que você só precisa ouvir o que eu digo aqui, não, irmão. Estou dizendo isso, não. Estou dizendo que você deve parar de ver o YouTube, não. Mas você precisa ter um parâmetro. Um parâmetro. Você precisa ter uma referência principal. Amém? Vocês estão me entendendo? Uma referência principal. Se você acredita em todo mundo, você não acredita em ninguém. Você precisa ter uma referência principal. Quem é o pastor que guia a sua vida? Qual é a mensagem que guia a sua vida? A partir daí você vai agregando coisas, comparando coisas à verdade que está guiando a sua vida. Amém? Isso é um pouco do que compreende a consciência do que é pertencer a uma igreja local, a consciência do que é ouvir um pastor, do que é se deixar guiar por um pastor. Porque ao longo de 40 anos, irmão, não se engane, nós já tivemos muitas pessoas que foram da igreja, mas a igreja não foi delas. Entende o que eu quero dizer? Não eram guiadas pelo pastor, ou pelos pastores que fundaram a igreja, pelo presbitério, pela liderança que ministrava. Queriam fazer o que dava na telha. Se o pastor chamava a atenção, não era bom, era ruim, sair da igreja. Nasci nessa igreja, irmão. Essa igreja foi fundada pelos meus pais. E eu vi isso acontecer centenas e centenas e centenas de vezes. Fulano saiu da igreja por quê? Porque ficou chateado. Chateado com o quê? Com o que ouviu, com o que aconteceu. Então, enfim, isso é um assunto enorme, né? Isso é um universo enorme. A gente não vai mergulhar aqui nos meandros desse assunto, não. Mas o que eu quero enfatizar é que você precisa conhecer a largura do amor de Deus a partir de um relacionamento pessoal com Ele. Pessoal, íntimo e particular com Ele. Amém? Guarde isso, irmão. Guarde isso. Constância gera consistência. Amém? Constância gera consistência. Para conhecer o amor de Deus de verdade, a gente precisa de um relacionamento consistente com Ele. E é assim que a gente começa, num relacionamento com Ele. Oração, palavra, comunhão entre os irmãos, serviço, oração, palavra, comunhão entre os irmãos, serviço, oração, palavra, comunhão entre os irmãos e serviço. Amém? Amém, igreja? Segunda dimensão do amor de Deus, Paulo diz que é o cumprimento. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura e o comprimento. O comprimento do amor de Deus é o aspecto progressivo desse amor. Isso fala de crescimento, fala de maturidade. É um amor que é progressivo, é um amor que vai crescendo. É um amor que tem comprimento, vai crescendo. Abra sua Bíblia em 1 João 4. Perdão, só um segundo. Segura aí, 1 João 4, só um segundinho. Vou checar uma outra passagem aqui, só para ver se... Vamos lá. 1 João 4, a partir do versículo 9. A partir do versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo
para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Presta atenção aqui, olha. Permanecer em Deus aperfeiçoa o amor. Aperfeiçoar significa progredir, avançar, consolidar, melhorar, aumentar. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Eu quero enfocar com você aqui o versículo 17. Não. Isso, versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Aperfeiçoado. Eu falei, aperfeiçoar é crescer, aumentar, progredir, melhorar, avançar. O cumprimento do amor de Deus é crescimento, é maturidade, é assim que o amor de Deus se revela. Então, quanto mais eu o conheço a partir de um relacionamento com ele, ou quanto mais eu conheço a largura do amor de Deus, mais eu também tenho do seu cumprimento, mais crescimento e maturidade eu alcanço. Amém, irmão? A vontade de Deus, está lá em Efésios capítulo 4, a vontade de Deus é o crescimento e a maturidade da igreja. O crescimento e a maturidade da igreja. O crescimento e a maturidade da igreja. E olha, irmãos, presta atenção. O crescimento e a maturidade, eles têm uma voz, eles se expressam, eles se manifestam. A gente consegue saber quem está crescendo, quem é maduro espiritualmente ou não. A gente consegue perceber isso, quem está crescendo no espírito, quem está amadurecendo no espírito e quem não está. Frente aos problemas, nas circunstâncias da vida, nos contextos diversos da vida, contextos bons, contextos difíceis, ruins, a gente consegue saber, a gente consegue perceber. Então, o crescimento espiritual e a maturidade, eles devem se expressar, eles devem ser vistos, eles devem ser percebidos. Como? Através de um estilo de vida santo para Deus, um estilo de vida de pureza, um estilo de vida de amor à palavra, um estilo de vida de obediência, um estilo de vida, sabe, a maturidade espiritual, ela não está compreendida, ela não é compreendida através daquilo que eu faço. A maturidade espiritual é compreendida através de quem eu me torno. Então, o maior indicador de maturidade espiritual é o fruto do Espírito. O dom do Espírito é muito bom, é a operação poderosa de Deus através de nós, mas não é a coisa principal. A coisa principal é o fruto do Espírito, que é a operação do poder de Deus em nós. Amém? A operação do poder de Deus em nós. Então, se você crescer em caráter, se você crescer na ética do reino, se você crescer e expandir a sua personalidade espiritual, se você conhecer a Deus, se você entrar na palavra, se você desenvolver uma vida de oração ativa e produtiva, você vai amadurecendo. E o fruto do Espírito vai se manifestando na sua vida. Amor, paz, justiça, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso vai aparecendo na sua vida. Então, como é que eu consigo perceber se alguém está crescendo espiritualmente, se alguém está amadurecendo espiritualmente? Pela presença ou ausência da manifestação do dom, da manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Se o cara veio para Cristo e era nervosinho, estouradinho para ver o culto, brigava com todo mundo, depois de 5, 10, 15 anos do evangelho, ele continua assim.
Tem alguma coisa errada. Ele não está crescendo espiritualmente, ele não está amadurecendo espiritualmente. Porque a maturidade espiritual manifesta o quê? Domínio próprio. Se o cara veio para o evangelho e tinha o hábito de mentir, e ele continua mentindo, enrolando as pessoas, depois de 5, 6, 7 anos no evangelho, talvez esse cara nem tenha sido salvo, talvez ele esteja na igreja por conveniência, talvez ele esteja na igreja porque a igreja é um ambiente legal para estar. Mas a vida dele não está sendo transformada, o fruto do Espírito não aparece, a manifestação do fruto do Espírito não aparece. Se alguém que não vivia em paz, vivia em guerra consigo mesmo, vivia em guerra com os outros, não está crescendo, não está amadurecendo espiritualmente, depois de 5, 10 anos de evangelho, ele permanece a mesma pessoa. O fruto do Espírito não aparece, não se manifesta, por quê? Porque o fruto do Espírito é paz. Alguém que vive entristecido, emburrecido, alguém que vive deprimido, alguém que não experimenta alegria no Espírito Santo, não está crescendo e se desenvolvendo espiritualmente, irmão. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor e alegria. Você entende? Então é o fruto do Espírito, é o caráter de Deus manifestado em nós, através dessa constante transformação para um modelo de Deus, para a forma de Deus. Em tudo na vida, em como eu lido comigo mesmo, com o meu desenvolvimento, com o meu crescimento, em como eu lido com o meu dinheiro, em como eu lido com a minha família, em como eu crio meus filhos, em como eu lido com a minha esposa, em como eu lido com a obra de Deus, em como eu lido com o trabalho. Aliás, eu estou planejando uma pregação, irmão, estou planejando uma mensagem que eu acho que vai edificar muito a sua vida. Eu quero falar sobre o trabalho como uma expressão de adoração a Deus. O trabalho que você faz mesmo, lá na sua empresa, lá na sua firma. Então, como eu trabalho com o tipo de profissional que eu sou, o tipo de cidadão que eu sou, o tipo de crente que eu sou na igreja, é aí que se vê o crescimento espiritual. É aí que se vê a maturidade espiritual. E o amor de Deus, ele também é comprimento. O amor de Deus também é maturidade, crescimento, irmãos. O amor de Deus não é só, o amor de Deus não compreende só o aspecto salvífico. O amor de Deus não compreende só a nossa salvação eterna. O amor de Deus compreende a nossa entrada no reino e o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento espiritual até a sua volta. Você está comigo aí, irmão? Terceira dimensão do amor de Deus, Paulo fala de altura. O amor de Deus também é alto. Então preste atenção, irmão, o amor de Deus, ele se manifesta num relacionamento, ele cresce e amadurece espiritualmente o crente, e o amor de Deus também dá sabedoria e discernimento. A altura do amor de Deus fala de sabedoria e discernimento. Amém? Você conhece esse ditado, quem vê de cima vê melhor? Não é? Quem vê de cima vê melhor. Eu tenho uma vista melhor do ambiente, de todo o ambiente do que você. Porque eu estou vendo um pouco mais de cima. Meu ângulo ele é maior, eu vejo melhor. E se eu vejo melhor, eu posso tomar melhores decisões. Se eu vejo melhor, eu posso fazer melhores escolhas. Se eu vejo melhor, eu tenho mais discernimento, eu tenho mais clareza com relação aos movimentos que eu devo fazer, aos movimentos que eu devo não fazer. Então, à medida em que nós compreendemos o amor de Deus, e à medida que nós compreendemos o amor de Deus nesse relacionamento com Ele, à medida que nós compreendemos o amor de Deus nesse processo de crescer espiritualmente, de amadurecer na fé cristã, nós vamos ganhando sabedoria e discernimento. Você quer sabedoria, irmão? Você quer discernimento para viver a vida? Conheça a altura do amor de Deus. Conheça a altura do amor de Deus. Desenvolva o seu relacionamento com Deus. Esteja em comunhão com Deus. Cresça espiritualmente, amadureça espiritualmente. E a sabedoria virá. A sabedoria virá, o discernimento virá. Quantos aqui se sentem hoje mais sábios e com mais discernimento do que há 5 anos atrás? No contexto da vida, você sabe que 5 anos, 10 anos podem não significar nada. Se o cara for turrão, cabeça dura, não aprende nada. Em 15, em 10, 20 anos ele é a mesma pessoa. Mas no contexto da vida cristã, 5 anos pode ser uma vida, irmão. Se você está buscando ao Senhor, se você está crescendo em Deus, se você está amadurecendo a sua fé no Evangelho de Jesus Cristo, se você está aberto à operação poderosa do Espírito Santo no seu caráter, no seu padrão de pensamentos, você está crescendo, você está amadurecendo. E com isso vem o quê? Vem sabedoria, vem discernimento. Sabedoria e discernimento.
Sabedoria e discernimento para a hora certa e para a hora errada. Muitas vezes nós fazemos a coisa certa na hora errada. Nunca haverá a hora certa de fazer a coisa errada, mas muitas vezes nós fazemos a coisa certa na hora errada. Então, sabedoria, discernimento, modos, tempo. Você está entendendo, irmão? Isso vem com o quê? Isso vem com o conhecimento e a revelação do amor de Deus. De novo, o amor de Deus não é só esse sentimento fofinho que abraça a gente e esse poder sobrenatural que leva a gente para o céu. O amor de Deus o amor de Deus é um poder avassalador para o crescimento, o desenvolvimento e a expansão da sua igreja através do crescimento espiritual dos seus filhos. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e a vontade de Deus é que você cresça. A vontade de Deus é que você amadureça. A vontade de Deus é que você supere as suas fragilidades. A vontade de Deus é que a palavra de Deus, é que a Bíblia transforme o seu modelo de pensamento. A palavra de Deus é que a vontade de Deus é que a sua palavra faça de você alguém melhor, alguém mais forte, alguém mais vigoroso, alguém mais alegre, alguém mais constante, alguém mais consistente. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é transformar a sua vida pelo poder do Evangelho. O Evangelho é poder, irmão. Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é uma boa ideia, o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho é o poder. E se o poder não transforma, se o poder não opera mudança, irmão, das duas uma, ou eu não estou submisso a esse poder, vulnerável a esse poder, ou esse poder não é poder coisa nenhuma. Mas como a gente sabe que esse poder é poder mesmo, porque a Bíblia diz que é, como a gente sabe que esse poder não é qualquer poder mesmo, é o poder de Deus mesmo, então nós precisamos estar vulneráveis a esse poder e permitir que ele opere em nós a transformação que Deus quer. Amém? A transformação que Deus quer. Maturidade, altura, maturidade, discernimento, sabedoria. Discernimento e sabedoria. Discernimento e sabedoria. Uau, talvez sejam duas das virtudes mais importantes para todo crente, irmão. Discernimento e sabedoria. Discernimento e sabedoria. Não me lembro agora se foi Pedro, se foi o escritor aos Hebreus ou se foi mesmo Paulo, que disse que pela má conduta da igreja o evangelho era envergonhado. Olha isso, irmão. Pela má conduta da igreja o evangelho era envergonhado. Como a igreja pode envergonhar o evangelho que a salvou? Nós precisamos crescer e amadurecer para não envergonhar o evangelho. Crescer e amadurecer para sermos quem Deus nos criou para ser, para sermos um luzeiro aceso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Jesus disse. Maturidade e sabedoria são duas virtudes essenciais para isso, irmão. Para não envergonharmos o evangelho, para testemunharmos o poder de Deus em nós, através de nós, para testemunharmos a verdade da palavra. Por que a verdade é a palavra? Porque ela está mudando a minha vida. Veja como a minha vida está mudando. Isso é obra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Entende? Esse deve ser o nosso testemunho. E essa é a altura do amor de Deus, a altura que nos revela sabedoria, a altura que nos dá sabedoria e discernimento. E por fim, Paulo fala sobre a quarta dimensão do amor de Deus, que é a profundidade. Profundidade é o aspecto fundamental do amor de Deus, está no fundamento mesmo. E fala de sustentação e segurança. Então, meu irmão, preste atenção numa coisa. De baixo para cima, o amor de Deus, presta atenção, de baixo para cima, o amor de Deus é sustentação, é segurança, é profundidade. O amor de Deus é sabedoria e discernimento para viver. O amor de Deus, de baixo para cima, o amor de Deus é crescimento constante e maturidade. E o amor de Deus, ele se dá num relacionamento pessoal, íntimo com ele. Você precisa de mais o que, irmão, para viver? Às vezes a gente se perde, às vezes a gente se perde a gente se perde nas necessidades ou na necessidade de coisas que são exteriores a nós. E aí a gente foca o nosso relacionamento em Deus, na transformação que a gente quer no casamento, na família, na porta de emprego, a gente foca na cura, no milagre que a gente quer, a gente foca em tantas coisas, irmão. Quando, na verdade, essas coisas, presta atenção que eu vou dizer que isso é poderoso. Essas coisas exteriores a nós
deveriam ser conquistas naturais para o poder de Deus que age interior a nós, que age no nosso interior. Então, à medida que o poder de Deus age no meu interior e me transforma, eu me torno naturalmente capaz de possuir aquilo que eu quero. Obviamente sempre vão existir aquelas coisas que só Deus pode fazer por nós, que só Deus pode nos dar. Mas em via de regra, a ação poderosa de Deus é essa. Ele me faz tão forte por dentro, tão capaz por dentro, tão dominante da fé e do poder que me salvaram, tão consciente do amor de Deus que está operando em mim. E isso vai me tornando naturalmente mais capaz. Sabe, às vezes, Deus vai abrir portas para nós que só Ele pode abrir mesmo. Mas muitas vezes, nós não vamos entrar pelas portas que nós queremos entrar, porque nós não as abrimos. Muitas vezes, Deus vai fazer milagres por nós que só Ele pode fazer mesmo. Mas muitas outras vezes, nós não veremos os milagres de Deus acontecendo porque nós não os produzimos. Quando Jesus disse para os seus discípulos assim, olha, vão e curem os enfermos. Presta atenção aqui, curem os enfermos. Jesus não disse, vão e quando vocês chegarem na frente de um enfermo, avaliem a situação e orem, porque eu vou decidir se eu vou agir por meio de vocês ou não para curar esse enfermo. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse, curem os enfermos. A cura sobrenatural de um enfermo pode se considerar um milagre, sim ou não? O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Vão, façam milagres, operem milagres. Isso nos permite pensar que há milagres que Deus vai fazer e há milagres que nós vamos realizar. Tudo isso é fruto do poder de Deus. Porque nós não realizamos por nossa própria força e vontade. Realizamos pelo poder de Deus que está operando em nós. Mas há um movimento, há uma intenção, há uma ida, há uma batalha, há uma luta, há uma guerra. E eu estou sentado esperando, pedindo o milagre de Deus, quando na verdade eu deveria ir lá e produzir esse milagre. Há muitas situações na nossa vida, irmão, muitas situações mesmo, que vão ser transformadas, que só vão ser transformadas, quando nós nos movermos em fé. Preste atenção, quando nós nos movermos em fé. Você lembra de Moisés, com o povo de Israel na frente do Mar Vermelho? Essa história, cara, a Bíblia tem umas histórias assim que parecem... A Bíblia é fantástica, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é incrível. Olha que história poderosa, olha que história linda, irmão. Moisés está lá com o povo na frente do Mar Vermelho, o exército de Faraó vindo atrás do povo. Em face da morte, o povo está reclamando com Moisés. E agora? O que vai ser? Acabou pra gente. Você trouxe a gente para morrer aqui. Aí Moisés fala assim, espera só um pouquinho que eu vou ali falar com o Senhor. Calma aí. Senhor. Estou imaginando Moisés cheio de autocomiseração, Moisés cheio de autopiedade. Senhor, o Senhor trouxe a gente aqui agora aí. Moisés está falando, você está falando comigo por quê, cara? Que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Para onde? Para onde, Deus? Para dentro da água. Marche. Marche para o impossível. Marche para o sobrenatural. Marche em fé para aquilo que você não vê agora, mas você crê. Marche em fé para aquelas situações que você julga difíceis demais, só Deus pode resolver. Vai lá, se exponha, ore, professe a palavra, proclame a palavra. O mar só se abriu quando o povo pisou na água, meu irmão. Pedro só andou na água quando ele desceu do barco, meu irmão. Então só coisas que vão acontecer na nossa vida quando a gente se mover. Mas quem é que se move com essa ousadia? Quem é que se move com essa fé? O crente maduro, o crente sábio, o crente cheio de discernimento, o crente que conhece o amor de Deus e o poder que está operando nele. Mas se eu sou um crente fraco, se eu sou um crente frágil, se eu sou um crente mimimi, que estou chorando e choramingando o tempo todo, me lamuriando pelas coisas que não tenho, sem ver aquilo que eu já tenho,
O que acontece? Nada. Eu não saio do lugar, eu não me movo. Fico precisando que os irmãos me puxem pela mão. Irmãos, todos nós precisamos ser puxados pela mão. Eu já fui, eu sou puxado pela mão muitas vezes. Mas a puxada de mão é só um impulso, meu irmão. Se um dia você estender a mão para mim, para puxar sua mão, sabe o que eu vou fazer, irmão? Eu vou pegar sua mão assim, vamos lá. Eu vou pegar sua mão e fazer assim, vai! Você entende como é que é? Às vezes a gente precisa só de um tranco, de um empurrão. Assim, ó, vem. Vai, agora vai. Porque senão vira aquela coisa, eu só ando, eu só vou se você estiver segurando a minha mãozinha. Todos estamos conscientes, irmãos. Há processos, em fases diferentes nesse processo. Fases diferentes do processo requerem abordagens diferentes. A gente ama, a gente cuida, a gente puxa. Mas, vai chegando uma hora em que a gente precisa... Vamos embora. Vamos crescer, vamos avançar, vamos amadurecer. Vamos entender o que Deus está fazendo. Então a gente vai se tornando naturalmente capaz de conseguir as coisas que a gente espera, que a gente quer, pelas quais a gente ora muitas vezes. Porque se a gente observa a palavra em Efésios 1, que Cristo, Deus, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos disputadas nas regiões celestiais. E a gente ainda está orando, pedindo para ser abençoado. Tem alguma coisa errada? Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, que bênção é essa que eu estou pedindo, que ele ainda não me deu? Se ele já me deu toda a bênção. Então, o grande lance não é pedir a bênção. Deus me abençoou. Deus já nos abençoou. Em Cristo, nós já somos tão abençoados quanto nós seremos até a sua volta. O grande lance é descobrir como nós manifestamos essa bênção, como nós pegamos essa bênção pela fé, como nós tornamos ela uma realidade visível diante dos nossos olhos. Isso só consegue quem segue essa trilha, através de um relacionamento com Deus, pessoal, intenso, constante, consistente, diário. Eu cresço para a maturidade me dá sabedoria e discernimento. E a sabedoria e o discernimento me dão sustentação e segurança para viver a vida como Deus quer. Amém? Amém? Você pegou o caminho? Largura, comprimento, altura e profundidade. Eu começo na largura, eu avanço para o comprimento, o crescimento, a maturidade. E eu experimento a altura, discernimento, sabedoria. E então eu entendo a profundidade. Ele é a minha sustentação. Ele é a minha segurança. O seu amor é a minha sustentação. O seu amor é a minha segurança. Nada mais. Nada mais. Não é o quanto eu estudo, não é o quanto eu ganho, não é o quanto eu sei, eu deixo de saber. Ele é a minha sustentação. Ele é a minha segurança. Agora, porque eu entendo isso? Eu cresço, eu me desenvolvo, eu avanço, eu expando. De todas as formas, em todas as áreas da vida. Mas é porque eu entendo a coisa como ela é, em essência. É o amor de Deus, é o amor de Deus. É o amor de Deus, é a revelação desse amor. É a revelação desse amor. Você está me acompanhando, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todos nós precisamos de uma revelação interior renovada do amor de Deus, diariamente. Sabe, uma revelação interior renovada. Porque a revelação é uma só. Ela só precisa ser renovada dentro de nós. Para quê? Para que a gente siga essa trilha. Num relacionamento com Ele, eu cresço e amadureço, obtenho discernimento e sabedoria, e entendo a sustentação e a segurança da minha vida. Amém? Amém, igreja? As 4 dimensões do amor de Deus devem nos revelar a sua pessoa e o seu propósito para nós. O seu propósito para nós.